E aí, pessoal, vamos aqui para a questão 4. E nela diz: supondo que beta considere manteiga como item X e margarina como item Y, né, considerando que são bens substitutos perfeitos, e sempre atribui esses itens, né, a proporção de 1 para 1. Então a gente tem que determinar aqui a função utilidade desse caso. Como são bens substitutos perfeitos, nós teremos aqui que a função utilidade vai ser uma reta, certo? E como ele está aí de 1 para 1, nós podemos colocar que o A vale 1 e que o B também vale 1. Né? E assim a gente contempla essa proporção ali descrita na questão, certo? Então encontramos aqui a nossa função utilidade do caso. Agora nós temos que desenhar aqui para a letra B as curvas de indiferença para esse caso. Né? Para isso eu vou estar desenhando aqui uma tabela e nela a gente vai inserir aqui a função utilidade x aqui como manteiga e y como margarina, certo? Como a nossa função utilidade é uma reta, acaba também que a nossa curva de diferença vai ter um comportamento linear, né, que a gente pode estar observando aqui, por exemplo, vou colocar alguns valores e fica mais tranquilo da gente entender esse comportamento da curva, traçando um gráfico, né, colocando, por exemplo, se o eixo x for 10, o y tem que ser 0, senão aqui não contempla a equação. Né? E também, se o y for 10, o eixo x tem que ser 0. Então, vai ser um comportamento linear mesmo. Então, se a gente montar o gráfico aqui, vai ficar da seguinte forma. Vamos pegar o gráfico de dispersão, igual utilizamos nas outras questões, e utilizando x e y. Aqui, por exemplo, vamos trocar só esse valor aqui e colocar 10 também para enxergar melhor. Quando o x for 10, o y tem que ser 0, senão não satisfaz a equação. E também o contrário é verdadeiro. Quando o x for 0, y tem que ser 10. Certo? Então, essa aqui, por exemplo, seria a nossa primeira curva de indiferença. Né? A gente tem que traçar uma reta aqui, e aí essa aí seria a nossa primeira curva. E a mesma coisa, por exemplo, se a utilidade fosse 20, x fosse 20, né, o y teria que ser 0, 0 teria que ser o x e 20 então o y. Né? E essa aqui também seria a nossa segunda curva de indiferença, e assim sucessivamente. Né? Por exemplo, aqui para traçar, né, a nossa linha e ver essa curva, vou só apagar aqui para o Excel não bugar, mas da seguinte forma: a gente pega aqui o gráfico em design, adicionar elemento, linha de tendência linear, tá vendo? Essa aqui seria a nossa primeira curva de indiferença. Falei que ia bugar, porque se a gente coloca aqui, ó, por exemplo, mais uma, o Excel não faz duas linhas aqui no caso, né, porque ele entende que é só uma função, então dá esse erro aí. Mas deu para entender, né, a interpretação, que é o que importa mais nesse tipo de questão, certo? E agora, né, partindo para a questão C, fala para a gente calcular a TMS. Nós sabemos que a TMS é dada pela menos A sobre B, certo? Então, quando nós estamos aqui falando, né, em bens substitutos perfeitos, como que a nossa função de utilidade
é ax mais by, então a gente tem, por exemplo, aqui a nossa TMS vai ser menos 1 sobre 1, né? Que então, no caso, isso aqui implica que TMS igual a menos 1. E isso aí então comprova, né, que é um bem substituto perfeito, porque quando a TMS é diferente de menos 1, nós temos que são bens substitutos imperfeitos, certo? E dessa forma a gente finaliza essa questão.